Olá, meus amigos, bem-vindo a um novo vídeo aqui no canal. Hoje senti de contar para vocês um devocional que eu fiz. E o devocional hoje que vamos falar é sobre Tiago. Hoje vamos falar sobre Tiago e sobre como a sua boca está sendo usada para gloriar a Deus. Será que sua boca está sendo usada para benção ou para maldição? Vemos aqui, eu quero que nesse momento você abra a sua Bíblia e vamos ler junto aqui comigo. Vai em Tiago no capítulo 3. Em Tiago capítulo 3 fala assim: assim também a língua é um pequeno membro e glória-se de grandes coisas. Verdes quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. O que quer dizer aqui? A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. O que Tiago quer falar aqui? Tiago, ele quer falar que o que faz nós a refletir aqui, na verdade, é que a nossa língua, ela é incontrolável. Que mais à frente, Tiago também fala que a nossa língua é incontrolável. E o que faz nós refletir é que muitas pessoas, ela usa sua boca sem pensar ao menos que ela vai falar. Tem muita gente que usa sua boca para julgar as pessoas, para falar das pessoas, que é o que as pessoas mais fazem hoje em dia. É passar alguém na rua, a pessoa, ela critica. Passar uma pessoa de uma roupa diferente, ela quer, essa pessoa tá feia, essa pessoa tipo, ela não se veste bem. Sendo que, às vezes, o problema de muitas pessoas é porque elas não sabem cuidar da vida delas mesmas. Às vezes, ela quer cuidar da vida de outra pessoa, ela quer cuidar da beleza de outra pessoa, sendo que ela nem mesmo cuida da beleza dela. E o que Tiago fala que é sobre que nem um humano consegue refrear a sua língua. E eu estava fazendo esse devocional e veio muito assim no coração, que não só por mim, né, porque antes de eu estar na graça mesmo, eu estando já na graça, eu era essa pessoa assim que falava muita coisa que não me convém, né? Falava o que eu achava, dava minha opinião e falava o que vendo no meu pensamento, porque vamos ser sinceros, o nosso pensamento, ele julga demais. O nosso pensamento, às vezes a gente nem fala, mas nosso pensamento já julga. E Deus vê o nosso pensamento, Deus sabe de todos os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo. E aí, nisso me fez eu refletir, que eu era esse tipo de pessoa. E eu comecei a me calar mais, eu comecei a parar de falar mais dos outros e de se importar quando o Espírito Santo, ele falou comigo sobre essa questão. Que às vezes a gente só quer julgar o próximo, às vezes a gente só quer olhar para o outro. Mas o que o Espírito Santo me ensinou foi sobre quando algo não está do nosso jeito, ou quando a gente quer pensar em julgar, ou quando a gente pensa em coisas que talvez possam machucar a pessoa, ao invés de a gente sair falando, ao invés de a gente sair criticando aquela pessoa, a gente se ajoelha e ora perante ela. Por mais que seja difícil, porque como o Tiago mesmo fala, que a nossa língua é incontrolável. Então, realmente, a gente não tem como. Mas se a gente andar pelo Espírito Santo, se a gente se cuidar, não é que você não vai parar de julgar, mas vai amenizar mais, vai amenizar a sua boca. E a outra parte que o Tiago fala é sobre, que eu achei bem interessante sobre essa parte. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita semelhança de Deus. De uma mesma boca procede benção e maldição. E aqui ele fala ainda: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Para vocês verem que a água doce, a gente mesmo sabe que a água doce e a salgada, ela não se junta. E é o que Tiago quer tentar falar aqui. É que como elas não se juntam, elas são separadas, a nossa língua, ela não tem como ser as duas, praticamente. Ou você usa sua boca para maldição,
ou usa sua boca para benção. É um dos dois. É um dos dois que você vai usar. Você não pode cruzar assim os dois. Não tem como. Porque a sua boca. Aliás, uma coisa que eu queria até comentar aqui no vídeo é que as nossas palavras ela têm poder. As nossas palavras, em vários aspectos, ela tem poder. Um exemplo, se a gente tá só reclamando de tudo, se a gente coloca só coisas negativas ao nosso dia, a todo momento, a toda hora, a pessoa ela acorda o dia já reclamando, a pessoa acorda o dia já, ai Senhor, não quero isso, ou às vezes a pessoa tá, tipo, passando por alguma situação difícil e já acorda mal, já... Tem pessoas que ela já acorda xingando, tem pessoas que ela já acorda se maldizendo, quando eu não aguento mais limpar essa casa, eu não aguento mais isso. Tem pessoas que elas acordam já com pensamentos faciosos já. Então, tem pessoas que ao invés de ela, na hora que ela acordar, ela ajoelhar e agradecer a Deus, falar que Deus é bom, glorificar a Deus, colocar um louvor para começar o dia, louvando a Deus, buscando a Deus, ela já começa o dia reclamando, ela já começa o dia já colocando palavras negativas. E essas palavras, ela tem um poder imenso. As nossas palavras, por mais que às vezes as pessoas elas não dão importância para isso, mas as nossas palavras elas têm muito poder. Eu mesmo, antes disso, né, antes de o Espírito Santo me ensinar sobre essa parte, sobre o poder tinha fala, eu acordava o dia, eu não buscava Deus, eu mexia no meu celular. E às vezes eu passava o dia inteiro sem buscar Deus, sem adorar Deus, sem mesmo ler a palavra dele. Muitas vezes eu passei dias e dias sem focar no Senhor. Mas eu estava me preenchendo de coisas materiais, eu estava me preenchendo de coisas do mundo. Uma coisa que eu não aconselho, porque são coisas assim que se a gente não buscar Deus todo dia, se a gente não acordar e já buscar Deus todo dia, por mais que você não busque de manhã, mas tenta buscar um momento ali da tarde, você vê a pessoa que busca a palavra de Deus todo dia, a pessoa que louva a Deus todo dia, você vê a diferença daquele que louva todo dia e daquele que não louva todo dia. Você vê a diferença, a espiritualidade, a força, a paz. Porque quando a gente busca uma palavra de Deus todos os dias, a gente aprende. Por mais que seja pouco versículo, por mais que você não precisa ler o livro todo, apenas um versículo você aprende o conselho e você guarda no seu coração, porque amanhã pode vir uma coisa relacionada a isso e aí você não vai saber resolver aquilo, porque você não aprendeu. Mas quando você lê todo dia, o Espírito Santo te ensina a cada momento, que é uma coisa que ele tem muito me ensinado, a ler a palavra todo dia. Por mais que seja só um versículo, mas você aprende. E voltando para o nosso assunto sobre a sua boca ser usada, eu antigamente xingava muito, mesmo sendo cristão. Eu xingava muito, eu tinha outras gírias aí do mundo, meu doidona. E aí, o Espírito Santo, ele me tocou sobre eu refrear minha língua. Eu tinha muitos pensamentos impuros, pensamentos de julgamento, pensamentos que às vezes eu ficava falando dos outros. E eu não vou dizer que hoje eu não falo de ninguém. Eu não vou dizer que eu sou perfeita essa relação. Mas amenizou mais o meu pensamento de julgamento. E por mais que as pessoas... mas isso é besteira, gente. Isso me evoluiu bastante. Fez eu crescer mais. E Deus, sabe... Pensa no que Deus pensa de você. Porque quando você pensa só em si, você tá cheia só de si. Mas quando você pensa em Deus, como Ele te vê nessa situação, como Ele te vê nesse obstáculo, você começa a mudar. E foi uma coisa que eu me questionei. Será que Deus está gostando do jeito que eu estou? Porque eu vivia julgando o próximo, vivia falando. E às vezes uma pessoa tem defeito, porque todo mundo tem defeito. E eu ficava criticando o defeito daquela pessoa. E o que o Espírito Santo, ele me incomodou foi para eu parar com essas coisas. Foi para eu, ao invés de eu julgar, ao invés de eu criticar,
eu orar diante dessa pessoa. E eu vejo muito resultado, sabe? Por mais que às vezes eu falhe com isso, mas hoje, quando eu vejo uma pessoa assim, né? Uma pessoa que eu vejo que ela não tem responsabilidade, ou que às vezes ela não faz as coisas certas, eu oro por ela. Eu oro por ela e eu apresento ela a Deus para ela começar a fazer as coisas certas. Porque você vê a diferença quando você apresenta as pessoas para Deus ao invés de você criticar elas. Porque realmente as pessoas começam a ter mudança. Eu já vivi esse obstáculo de quando eu oro para a pessoa ter essa mudança. E, gente, eu recomendo muito você fazer isso. Até porque Deus vai gostar que você está ajudando o próximo. Em Tiago, mais à frente, fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ama o seu próximo como a ti mesmo. Ame. E se você não se ama, busca se amar. Procura de Deus a se amar. E ama o próximo, ajuda o próximo. Você vai ver como Deus vai te abençoar também. Eu, em meio a um processo, precisando de dinheiro, Deus falou: dá dinheiro para tal fulano, e eu dava. Por mais que no fundo a carne estava dizendo: você tá louca. O Espírito estava dizendo para você dar. Então, sabe, só faça a vontade de Deus. Para de andar falando da vida dos outros. Para de andar se importando com fulano que é isso e aquilo. Deixa ele ser aquilo. Ao invés de você criticar, você ora por ele para ele mudar, para ele ser uma pessoa melhor de Deus. Então, meu conselho é hoje: será que você realmente está sendo um atalaia de Deus? Será que realmente você está usando a sua boca para falar do evangelho de Deus? Ou você está usando as palavras do adversário? Porque tem essa questão. Às vezes, a gente repete o que o diabo fala. Isso acontece muito. Isso acontece, às vezes, comigo também sobre isso. E um exemplo disso é as suas palavras negativas. Não são coisas horrorosas, mas são coisas simples que a gente começa a cair espiritualmente. E são coisas simples que a gente começa a estar nesse patamar. Eu, em muito tempo, eu ficava repetindo as coisas que o adversário falava. Eu só repetia. Por exemplo, eu não vou conseguir. Essa coisa tá difícil demais, eu não sou capaz. Eu sou fraca demais, eu não consigo. É um cargo muito grande. Gente, para de repetir o que o diabo te fala. Isso é o que ele te fala. Mas Deus, se você lê a Bíblia, se você conhece Deus de verdade, se você tem um conhecimento de Deus de verdade, se você tem intimidade com Deus, ele nunca vai falar que você não aguenta o fardo. Ele, ao contrário, ele fala que nenhum fardo é pesado. Ele fala que ele dá o fardo para você, aquilo que você aguenta. Deus fala que você é capaz. Deus, em toda a sua Bíblia, fala que nós somos herdeiros de Deus. Fala que nós somos filhos de Deus. Em nenhum momento ele falou palavras negativas de nós. Então isso já dá de você saber quando é Deus e quando é o diabo falando com você. Porque tem essa questão. Porque as pessoas acham que o diabo vai aparecer assim pra você, né, aquelas coisas feias, horrorosas, mas não, ele vai começando de pouquinho, ele vai começando a isso, e você vai se prendendo a isso. Então, fica sobre isso, e para de falar da vida alheia, para de cuidar da vida dos outros, porque você mal tá cuidando da sua vida. Para de, essa pessoa, ela é feia, o cabelo dela é feio, o cabelo dela é ressecado, essa pessoa tem uma aparência feia aqui, gente, cuida da sua vida, que é muito mais melhor. Para de estar usando palavras negativas. Às vezes uma pessoa tá bonita, tá elegante, e a outra mulher fala assim: essa pessoa tá feia. Essa pessoa assim, não, esse tipo de vestido, não sou muito fã, eu não gostei. Gente, se a pessoa tá confortável, se a pessoa gosta, e aí? O importante é que a pessoa gosta. E às vezes a pessoa está tão às vezes incomodada até por inveja, que até Tiago fala mais à frente: mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então tenha muito cuidado, tenha muito cuidado sobre a inveja, porque a inveja, ela faz nós não conseguir nada. Porque praticamente quando a gente só pensa nas coisas dos outros, ao invés de a gente falar assim: Deus,
essa tal pessoa, ela tem isso e aquilo, e eu tenho muito um desejo de eu conseguir essa coisa, mas eu não tenho condição. Mas eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor mesmo fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, faz-me ser igual aquela pessoa. Mas não falar, mas como eu queria ser como tal fulana. Tal fulana tem uma empresa e, mas se eu fosse rica igual ela. Para de falar isso, se eu fosse. Porque se eu fosse, vai acabar te prejudicando algum dia. Vai acabar você estando no mesmo caminho, em ciclos. Você só vai andar em ciclos. Então para com isso. Ao invés de você falar, se eu fosse, você fala, Deus, eu quero ser igual essa pessoa. Faz me tornar igual essa pessoa. Me capacita para ser igual essa pessoa. Sabe pedir a Deus as coisas direito. Sabe pedir a Deus como convém. Sabe, as pessoas, elas estão tão cheias de amargura, de maldição entre si, que ela nem sim pensa o que ela fala. Mas a coisa que eu lhe digo, as suas palavras têm poder. E eu te aconselho a ter muito cuidado com o que você fala. Porque palavras negativas ao seu dia vai definir quem você é e vai também atrair coisas ruins. Vai atrair coisas... Você não vai se sentir bem. Ao invés de você acordar de manhã e você reclamar, você fala, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por mais um dia eu estar aqui. Senhor, obrigada pela minha mão, pelos meus olhos, pelo meu ouvido. Senhor, obrigada pela vestimenta. Ao invés de você reclamar, faça isso. Hoje eu faço um desafio para você. Se você passar uma semana reclamar e só louvar o Senhor, você vai ver como até os seus dias vão ser mudados. Os seus dias vão se tornar mais leves, os seus dias vão se tornar tão maravilhoso. Eu recomendo muito você fazer, porque eu falo isso que eu era uma pessoa muito reclamona mesmo, toda hora eu tava reclamando, Senhor, não tenho isso, Senhor, só aquilo. Mas quando eu parei de reclamar e vi Deus, hoje em dia, até uma árvore, eu já vejo Deus, eu já sinto Deus ali na natureza. Então, quando você para de falar coisa negativa, para de reclamar, para de usar a sua boca de maldição e para benção, você começa a ver o resultado. Você começa até a viver melhor, você começa a ter ânimo melhor. Então usa a sua boca para benção. Para de atrair coisas ruins com a sua boca, porque Tiago mesmo fala de uma mesma boca procede benção e maldição. Então procede na sua boca benção, mulher. Para com isso. Para de atrair coisas diante da sua boca, porque o nosso veneno é a nossa língua. Mas você saber a controlar, se você buscar o Espírito Santo, buscar Senhor, faz-me controlar, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. E para de ter inveja dos outros, para de falar dos outros. Cuide da sua vida, cuide de você. Porque no momento que você cuidar de você cuidar do seu espiritual, você vai ver mais coisa melhor do que você cuidar da vida dos outros. Então, saia hoje refletindo sobre isso. Saia hoje buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Primeiramente, peça perdão ao Senhor por isso que você está fazendo. Peça perdão ao Senhor por se algum dia você tem inveja. E repreende esse espírito de inveja. Porque esse é um espírito de inveja. Então, repreende. Tudo isso existe a fé. Porque Tiago também fala. Ora, o fruto da justiça semeia assim na paz, para o que os excita a paz. Então, exercita a paz no seu coração. Exercita a bênção, profetiza diante de Deus. Ao invés de você falar dos outros, profetiza diante daquela pessoa. Profetiza, fala a mensagem de Deus, fala o quanto ela tá bonita, porque às vezes a pessoa, ela tá bem vestida, mas ela se acha feia. E às vezes você fala assim, mas hoje você tá tão bonita, nossa, essa roupa combinou contigo. Isso alegra o dia da pessoa, isso alegra a autoestima dela. Para de criticar e só obedece ao Senhor. Então, essa foi a minha mensagem de hoje. Eu queria muito falar sobre isso, porque isso é o que a gente está vivendo nessa realidade. Eu vi aqui, Senhor, eu era essa pessoa. E eu quero passar também para outras pessoas, para elas se tocarem e para elas lembrarem que delas não estão sendo usadas para bênção. E hoje eu peço muito para você,
Para de reclamar, porque se você parar, você vai ver coisas grandiosas acontecendo na sua vida. Foi essa mensagem que eu quis passar hoje para vocês. Espero que uma coisa que eu falei aqui esteja tocada no coração de vocês. E lembre, faça o desafio de uma semana. Eu espero que Deus esteja falado com vocês também através desse vídeo. Não esqueça de comentar e de curtir e de seguir, porque quando você começar a seguir, vai começar a ter mais vídeo meu aparecendo a sua tela. Sempre estou aqui falando sobre a palavra de Deus. Sempre estou aqui dando conselhos cotidianos, principalmente para pessoas que estão obras, testemunhos de Deus. Então, é isso. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.